Um dos recursos mais úteis do Excel, mas que pouquíssimas pessoas utilizam ou até mesmo sabem tudo o que ela é capaz de fazer. No vídeo de hoje, nós vamos aprender as vantagens de utilizar a formatação de tabela no Excel. Com ela, a gente pode criar fórmulas mais rápido, criar fórmulas automáticas e poupar tempo de trabalho. Vamos ver como que ela funciona para você destacar e trabalhar melhor no seu dia a dia. Aqui nós temos uma base de dados, por exemplo, de um mercadinho que vende arroz, feijão, lentilha ou suco. E nós temos as vendas do mês de janeiro, fevereiro, março das lojas do Rio de Janeiro e São Paulo. Nós temos a quantidade de cada produto que foi vendido e o valor unitário de cada um deles. Então, na loja do Rio de Janeiro, em janeiro, foram vendidos 3 pacotes de arroz por R$ 7,99 cada um. E a gente precisa saber, por exemplo, qual foi o total de produtos vendidos. A gente vai ter que fazer uma continha para achar esse resultado. E normalmente o que as pessoas fazem? Vão fazer a multiplicação. Isso vezes isso. E aí você vai fazer para a linha de baixo. Ou então você vai copiar a fórmula. Incluir uma linha nova, você vai ter que copiar a fórmula para a linha de baixo. A gente vai ver como fazer isso tudo de forma muito mais simples e automática. O Excel vai fazer a maior parte do trabalho para a gente. Mas vamos aos poucos. Qual a primeira vantagem, vamos dizer assim, que o formato da tabela dá para gente? É a formatação, a cor da sua tabela. Se eu selecionar os meus dados aqui e vir na página inicial em formatar como tabela, eu posso escolher entre várias opções de cores diferentes. Inclusive, eu posso vir aqui e criar um novo estilo de tabela e criar minhas próprias cores. Mas vamos usar uma cor que já existe. Vamos colocar, por exemplo, aqui uma cor verde. Eu tenho a verde com branco, a verde com título mais escuro, a verde com as linhas alternadas entre branco e verde. Vamos colocar aqui um título escuro e as linhas alternadas entre branco e verde. Quando eu clico aqui, ele vai perguntar se a minha tabela tem cabeçalhos. Eu vou deixar marcado que sim. O que são os cabeçalhos? São os nomes de cada uma das minhas colunas. Então ela tem. Ok. E pronto, ele já vai colocar as cores na minha tabela. E se eu clicar aqui, eu posso vir em Design da tabela. Veja que é uma guia que ela não tem, normalmente não existe no Excel. Mas quando eu clico na minha tabela, ela aparece para poder modificar as configurações dessa tabela. E uma das coisas que eu posso mexer é na cor dela. Eu posso facilmente, olha só, mudar a cor se eu quiser alterar minha tabela. Ele muda tudo automaticamente. Então, nós temos a nossa tabela já formatada de forma simples e rápida. E mais para frente, nós vamos ver como que a formatação também agiliza o nosso trabalho, quando a gente for incluir novos itens nessa tabela. Mas antes disso, eu quero te mostrar a opção de você poder nomear a sua tabela. Por exemplo, aqui temos o nome da tabela, está como tabela 1, nome padrão do Excel. Você pode colocar aqui como nome de base, ou então botar o nome de vendas, que é a nossa tabela de vendas. Eu vou dar um Enter e agora essa tabela se chama vendas. E qual a vantagem de colocar o nome na tabela? Fica muito mais fácil para você fazer fórmulas. Por exemplo, eu quero saber o total de produtos vendidos. Eu vou fazer aqui uma fórmula igual soma, abre parênteses. Normalmente, a gente teria que ir até a nossa tabela, selecionar todos os nossos dados para poder atualizar a nossa soma. Mas veja só, quando eu seleciono a minha coluna inteira, olha o que aparece aqui. Vendas, deixa eu tirar isso aqui da frente. Vendas, que é o nome da nossa tabela. E entre colchetes, quantidade, que é o nome da nossa coluna. Quando eu fecho parênteses, ele dá o resultado para a gente, 20 produtos vendidos. Então olha como é simples, eu não preciso ficar selecionando os meus dados. Eu posso digitar o nome da tabela, o nome da coluna, ele vai somar para mim. Isso em qualquer lugar da sua planilha. Por exemplo, se eu estiver em outra planilha, cadastro de preços, eu quero fazer um cálculo com a minha tabela de vendas, que está onde? Às vezes nós temos várias abas aqui embaixo e eu não sei onde está a minha tabela de vendas. Eu vou ter que ficar procurando, colocar, deixa eu aumentar um zoom aqui, vou ter que colocar aqui, igual, soma e ficar, onde é que está mesmo as minhas vendas? É aqui? Não, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui. E aí eu vou selecionar meus dados. Agora tem que voltar para lá, onde é que eu estava? Eu estava aqui. Olha o trabalho que dá. Agora, se a minha tabela tem um nome, olha como é simples. Igual, soma. O que eu quero somar? As minhas vendas, a minha tabela de vendas. Então vou digitar aqui, vendas. Olha que ela já até aparece para mim aqui. Eu nem preciso digitar tudo.
Se eu apertar o Tab, ele vai autocompletar o nome. Tá bom, mas o que eu quero somar? Eu quero somar a quantidade de produtos vendidos. Então, vou abrir colchete e ele já vai me dar a sugestão. Você quer somar o quê? O mês, a loja, o produto, a quantidade, tudo. Você pode escolher. Eu vou escrever aqui, ó, QTDE, fechar colchete, fechar parênteses e dar o Enter. E ele já dá o total para mim. E vocês viram que a gente pode fazer isso para quantidade, para valor. Ele mostra as opções para mim. Eu posso escolher a coluna que eu quiser. Então é muito mais simples trabalhar quando a gente já tem o nome da nossa tabela. A gente não precisa ficar selecionando com o mouse. É só digitar o que eu quero e ele já traz a resposta em qualquer lugar da sua planilha, do seu arquivo do Excel. Mas vamos voltar lá. Então a gente deu o nome para a tabela e facilitou esse processo. Mas dá para a gente facilitar mais ainda. Por exemplo, eu comentei que nós precisamos de uma coluna de total, que vai multiplicar a quantidade de produtos vendidos pelo valor unitário, para a gente saber o total em vendas que nós tivemos. Como a gente faz isso? Vamos inserir aqui uma coluna nova chamada total. Total. E olha só, quando eu der o Enter, repara o que vai acontecer. Ele criou o total e automaticamente ele colocou as cores na minha tabela, porque ela já faz parte da tabela e vai ter a mesma formatação das demais colunas. Então agora é só eu colocar a minha fórmula. Como é que era a fórmula? A fórmula era igual quantidade, e repara só que ele não colocou a minha célula, ele não escreveu D2, ele escreveu quantidade, vezes o valor unitário. Quantidade vezes valor unitário, é exatamente o que ele escreveu aqui. Quando eu der um Enter, olha só o que vai acontecer. Ele automaticamente vai preencher essa mesma fórmula para todas as linhas. Você não precisa ficar copiando, colando, arrastando. E ele vai automaticamente preencher a fórmula para todas as linhas. Então, olha como é simples. Se você incluir uma fórmula, ele vai entender que você quer que aquela fórmula, normalmente a gente quer, seja copiada para todas as linhas. E ele vai já fazer isso para você. Então, quando eu crio uma coluna nova, ele já coloca a formatação, as cores para a gente. Quando eu crio uma fórmula, ele já copia para todas as linhas. Ele poupa o nosso trabalho. E se a gente incluir uma linha nova? A gente incluir uma coluna, mas uma linha nova. Por exemplo, aqui, ó, vamos colocar uma venda para o mês de abril. Vou escrever abril. Olha o que vai acontecer. Vou dar Enter e ele já vai incluir para a gente uma linha nova com a cor correta da minha planilha. Ele já vai trazer para a gente, olha só, isso aqui é uma lista que eu criei nas linhas de cima. Eu criei uma lista para eu escolher qual foi o produto vendido e automaticamente ele traz essa lista também para essa linha nova. Se você reparar, aqui ó, eu não tenho nada, só na minha tabela que ele inclui para a gente. E a fórmula também, olha só isso. A fórmula ele traz, aqui está com ND porque eu estou fazendo uma pesquisa, é um PROC-V para achar o preço do meu produto. Como eu não tenho produto nenhum, ele dá ND. Quando eu selecionar um produto aqui, olha só, suco, ele vai trazer o preço do suco, porque ele foi lá na minha planilha de cadastro de preços e trouxe esse preço aqui. Tá bom? Então essa é a forma do PROC-V que eu utilizo. Mas você repara que ele já trouxe automaticamente a fórmula do PROC-V, ele já trouxe automaticamente a fórmula de total, ele já trouxe automaticamente aqui os nossos produtos, a nossa listagem. E se eu incluir a quantidade, 2 sucos vendidos, olha só a nossa célula de total aqui da soma da quantidade. Automaticamente ela vai atualizar. Quando eu olhar aqui, o que ele fez? Ele pegou todos os dados da coluna quantidade. E sempre que eu incluo um dado novo, ele vai atualizar essa região. Normalmente, quando a gente faz uma soma que não tenha uma tabela, como é que fica? Igual soma, eu vou selecionar aqui do lado, tá? Fica assim, ó. Fica da célula K2 até a célula K12. Se eu escrever alguma coisa aqui, ó, nessa região, ele vai somar. Agora, se eu colocar aqui na linha 13, ele não vai somar. Por quê? A linha 13 está fora dessa seleção. Normalmente é isso que acontece no Excel. O que você precisa fazer? Ou você vai selecionar a sua coluna toda, ou você vai selecionar uma região muito grande, ou então você vai ter que ficar o tempo todo atualizando a sua fórmula. Dessa forma aqui não, ela está sempre atualizada. Sempre que eu incluir uma linha nova, vamos colocar aqui abril de novo, abril, ele automaticamente vai incluir essa linha nova na nossa fórmula. Isso aqui é muito legal, poupa tempo, poupa também erro. Caso você tenha que ficar atualizando células, atualizando fórmulas, ele já faz tudo automaticamente para você. É muito legal. Deixa eu apagar isso aqui. Vou excluir, tá?
Lembrando que ele faz isso aqui e também faz lá na planilha 7. Lembra que a gente criou a fórmula na planilha 7? Aqui também está automática o tempo todo, sempre automático, para incluir linhas novas. Então vamos voltar lá na base de dados. Opa, deixa eu apertar o lugar errado aqui, base de dados. Vamos colocar aqui a loja, pode ser Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Vamos colocar outro produto aqui. Arroz, foram um saco de arroz só, total R$ 7,99. Então, esse aqui são algumas das vantagens. Essas das vantagens de utilizar fórmulas automaticamente. A vantagem de você incluir uma linha, ele já trazer para você a formatação, ele já atualizar todas as suas fórmulas automaticamente, ele já trazer fórmulas prontas para você só preencher os dados, é fantástico. Imagina isso na planilha de cadastro, você não precisa ficar incluindo listas, você não precisa ficar incluindo fórmulas, já vai estar tudo pronto para você. Então isso aqui é incrível, manter toda a sua planilha atualizada, simplesmente você digitando um novo dado aqui embaixo. Só que é importante lembrar que você precisa sempre digitar esse dado na primeira linha vazia. Se eu digitar aqui, por exemplo, maio, olha só, ele não faz parte da minha tabela, ele está fora. Ele precisa ser digitado embaixo, na primeira linha vazia. E esse é um erro que eu vejo muita gente cometendo. Pula linha, às vezes, para separar um mês do outro. Terminei abril, vou pular uma linha e começar maio. E aí, olha só, ela vai ficar fora da sua tabela, tá bom? Então não faz isso. Sempre escreve seus dados um embaixo do outro, tá bom? Então vamos clicar aqui, vamos na tabela design. A gente tem vários itens que nós podemos utilizar, vários recursos da tabela. Uma delas é a opção de inserir segmentação de dados. Quando eu clico aqui, ele vai perguntar o que eu quero segmentar. O que é segmentação? A segmentação é um filtro. Por exemplo, eu quero saber as vendas de cada uma das lojas. Eu quero ver as vendas do Rio de Janeiro, eu quero ver as vendas de São Paulo. Então, a minha segmentação de dados vai ser de acordo com a minha loja. Eu vou clicar na loja, clicar em OK e ele vai criar aqui para gente. Ele está carregando, pronto. As lojas, eu posso posicionar aqui, eu posso reduzir o tamanho, também reduzir aqui, ó. E agora eu posso aumentar um pouquinho para aparecer, pronto, loja. Agora eu posso selecionar Rio de Janeiro e olha só, ele vai filtrar apenas as vendas do Rio de Janeiro. Se eu clicar em São Paulo, ele filtra apenas as vendas de São Paulo. Eu posso clicar aqui, limpar. E assim como a tabela, eu posso mudar a cor de forma muito fácil. É só vir aqui, ó, escolher a cor que eu quero colocar. Por exemplo, verde para combinar com a nossa tabela. E agora é só clicar, ele vai filtrar as informações para a gente. É outra opção muito legal, você analisar seus dados de forma simples, sem precisar ficar clicando aqui, selecionando o que você quer, apertando OK. É só clicar aqui, ó, pronto, São Paulo, Rio, limpei, vi tudo. Muito simples e muito rápido. Agora, uma outra vantagem é você gerar a partir dessa tabela uma tabela dinâmica, de forma muito simples e rápida. Você vai selecionar qualquer linha, qualquer item da sua tabela, vem em Design Tabela, a minha está escrito Tabela do Design. Você reparou que a minha tradução está meio doida. O Windows, o Microsoft, o Office, colocou uma tradução doida no meu Excel, não sei porquê, mas seria Design da Tabela. E aqui você pode, por exemplo, resumir como tabela dinâmica. Quando a gente faz uma tabela dinâmica, normalmente nós precisamos selecionar todos os nossos dados e vir aqui em inserir tabela dinâmica. Deixa ele atualizar aqui, inserir tabela dinâmica. Mas agora não. Como a gente tem uma tabela, o Excel entende que quando vem aqui, ó, design tabela, resumir como tabela dinâmica, ele entende que você quer que a tabela toda seja parte dessa tabela dinâmica. Então vou clicar aqui, resumir com a tabela dinâmica. Olha só, qual o intervalo, qual a tabela? Tabela vendas. Vou colocar na planilha nova. Ok, e pronto. Ele trouxe para mim para eu montar a minha tabela dinâmica. Eu vou passar mais rápido nessa parte da tabela dinâmica, porque não é o que eu quero ensinar para vocês aqui. Se vocês querem ver sobre tabela dinâmica, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para vocês aprenderem como fazer. Eu quero ver as vendas de cada loja. Então eu vou pegar as lojas e vou colocar nas minhas linhas. Eu vou pegar aqui a quantidade e vou colocar em valores. E ele vai trazer aqui, ó, a soma de quantidade. Então, no Rio de Janeiro, foram vendidos 10 produtos. Em São Paulo, foram vendidos 13 produtos. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Tá bom? E aqui, o que eu posso fazer? Sempre que eu tenho uma venda nova, eu preciso atualizar a minha planilha. Então, eu vou lá na base de dados. Vou colocar mais uma aqui, ó. Vamos colocar maio. A loja de São Paulo. O que ela vendeu aqui? Ela vendeu feijão. 2 sacos de feijão, tá? Quando eu volto lá na minha planilha de tabela dinâmica, você vê que não mudou nada, 10 e 13. Mas eu posso ver com o botão direito, atualizar, e automaticamente ele vai trazer para a gente 15 produtos vendidos em São Paulo. São os 2 sacos a mais de feijão que eu coloquei. Tá bom, mas
que tem? Não tem nada demais. Tem algo muito importante aqui. Quando a gente inclui o item novo na nossa tabela, assim como a nossa soma, lembra que eu mostrei a você que quando a gente faz uma soma, se eu fizer do K2 até o K12, o que tiver aqui ó, no 13, no 14, no 15, vai ficar de fora. A mesma coisa acontece com a tabela dinâmica. Se você não selecionar os dados para a dinâmica, você precisa atualizar ela. Você teria que fazer isso aqui, ó. Seleciona a tabela dinâmica, vir aqui em tabela dinâmica Analyze, vir aqui em alterar fonte de dados para você incluir os novos itens que você tinha na sua tabela. Mas como eu selecionei minha tabela vendas, sempre que eu incluir o item novo, automaticamente ele já vai estar dentro da minha tabela dinâmica. Eu não preciso ficar vindo aqui para alterar a fonte de dados. Ele sempre vai estar aqui. Eu só preciso clicar com o botão direito, atualizar. Isso aqui não tem como a gente escapar. Mas pelo menos eu sempre vou ter todos os meus dados com certeza dentro da minha tabela. Eu não vou esquecer de incluir dados novos. Ou se você selecionar a sua planilha inteira, vão ter dados vazios, itens vazias, e atrapalha um pouco a tabela dinâmica. O ideal é você utilizar a sua tabela dinâmica com esse formato tabela, que facilita muito o seu trabalho. Bom, pessoal, essas aqui são as vantagens de usar a ferramenta tabela no Excel. Alguns dos principais recursos que ela tem. Ela tem mais? Ainda tem mais coisa para a gente aprender, para a gente poder utilizar dela. Mas aqui são os principais, que realmente vão fazer a diferença no seu dia a dia e que você deveria saber como utilizar para trabalhar melhor e até trabalhar menos com o Excel. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida. Se ficou com alguma dúvida ou tem até alguma sugestão de vídeo também para a gente fazer, é só comentar aqui que eu vou te responder, tá bom? Claro, não deixa de enviar essa planilha para algum amigo seu para ajudar ele a trabalhar melhor também com o Excel. E se você não segue a gente aqui, não segue a gente lá no Instagram, participe, se inscreva, siga para você poder assistir e aprender ainda mais sobre Excel. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, essa foi a nossa dica e até a próxima.